Olá, é um prazer conhecer vocês. Nesse momento, vamos falar sobre a direção da educação para o crescimento espiritual dos jovens. Pessoal, a Bíblia fala exatamente do caminho da direção da educação que leva à transformação dos jovens. O poder da educação é muito importante. Por enquanto, vamos ver a palavra. Esther capítulo 2, versículo 7. Ele criara Radassa, que é Esther, filha de seu tio, a qual não tinha pai nem mãe, e era jovem bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filha. Então, pessoal, em diferentes áreas, nós podemos ver judeus muito bem-sucedidos. Se vocês verem na tela, tem o Einstein, também o Steven Spielberg. Eles são muito famosos. Tem o Mark Zuckerberg, o Larry Page. Também tem o CEO do Starbucks, o Howard Schultz. E também o fundador do Dunkin' Donuts, do Baskin Robbins. São empresários famosos pelo mundo. E eles são judeus. E o motivo deles serem bem-sucedidos não é porque eles têm um QI alto, mas sim porque o método de educação dos judeus é muito especial. O método de educação que os judeus recebem desde pequenos é se dedicar e fazer perguntas e debater. Eles dizem que mesmo em uma biblioteca, eles sempre conversam um com os outros. E na maioria dos países, as bibliotecas precisam ter um ambiente silencioso. Mas se você vê os judeus em uma biblioteca, você pode ver eles estudando, fazendo perguntas e tendo debates. Desde pequenos, eles são treinados a ter o costume de fazer muitas perguntas. Se eu penso na época em que eu era jovem e recebia a educação lá na Coreia, ao invés de fazer perguntas para a professora, nós nos dedicamos a escutar. Mas os judeus, quando são pequenos, continuam fazendo as perguntas. Então eles são capazes de pensar profundamente. Então eles têm boas habilidades para pensar e para serem criativos. E é por isso que os judeus são capazes de estar à frente em tantas áreas diferentes. Quando eu era jovem na Coreia, quando as crianças vão para a escola, eu lembro que as mães coreanas sempre diziam aos seus filhos para ficarem em silêncio. Você precisa escutar bem a professora. E isso é o que as mães dizem para as crianças quando elas vão para a escola. Mas as mães judias falam para os seus filhos: quando você for para a escola, faça muitas perguntas. Uma palavra para definir o método de educação do povo judeu é perguntar e fazer debates. Pessoal, não estamos dizendo que tudo sobre os judeus está certo. Mas o ponto em que eu quero chegar é que o sistema de educação dos judeus é muito importante. Para um judeu, quando ele faz 13 anos, ele participa de uma cerimônia de maioridade.
E para que alcancem a maioridade, eles têm que decorar todos os 5 livros de Moisés. E assim a estrutura cerebral sofre uma alteração. Uma alteração do 2D para o 3D. E eu não sei essa parte em detalhes. Mas a maioria das pessoas começam do meio para o fim. Mas se você tiver o cérebro em 3D, você é capaz de pensar do começo até o final de diferentes pontos de vista. Eu vi que desde jovem eles memorizam a Bíblia e através disso eles conseguem reestruturar seus cérebros. Eu também acredito que se os jovens memorizarem a Bíblia desde cedo, será um bom método de ensino. E na verdade, o povo judeu representa só 2% da população mundial. Mas os judeus, eles levam 22% das honras do Prêmio Nobel. E isso é muito incrível. E isso é um grande efeito da educação judaica. E outro método de educação que as mães judias usam é esconder a metade do amor materno. E eu sei que todas as mães amam seus filhos. Mas se o coração de amar seu filho é de 100, elas escondem 50, metade disso. Então, se a criança quer 10 coisas, elas de propósito escondem 4 ou 5 coisas. E se os pais têm condições, eles compram tudo para os seus filhos. Acho que o difícil seria se os pais não atendessem todos os pedidos dos seus filhos. Mas, se as crianças deixam de ter essas 4 ou 5 coisas, elas aprendem a ter o poder do autocontrole. Então, isso trouxe uma eficácia na educação do povo judeu e permitiu com que eles estivessem à frente em diferentes áreas. Então, pessoal, se nós voltarmos para a Bíblia, hoje nós lemos o livro de Esther, capítulo 2. Se nós olharmos no capítulo 2 e no versículo 7, diz que Mordecai a tomara por sua filha. E a Esther, quando estava recebendo a educação de Mordecai, o que Mordecai ensinou para Esther? Se você ler Esther capítulo 2, você vai saber exatamente essa parte. Mordecai era um servo de Deus que acreditava em Deus. Ele era uma pessoa espiritual. E ele sabia que para nós estarmos junto com Deus, nós devemos jogar fora o nosso pensamento. Se nós lermos em Lucas capítulo 14, no versículo 26, a Bíblia exatamente diz para nós. Então vamos ler Lucas capítulo 14, versículo 26. E se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos, irmãos, irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Então, aqui está falando que se nós não jogarmos fora as nossas coisas, quem não negar a seus irmãos, sua mulher e ainda aborrecer a sua própria vida,
não pode ser meu discípulo. Então, para que possamos estar com Ele, nós devemos jogar nossas coisas fora. Para ser um discípulo de Jesus, a Bíblia não diz que você precisa ser obediente. Não diz que você tem que ser esforçado. Diz que você tem que jogar fora todas as suas coisas e aborrecer a si mesmo. Mesmo que sejam os seus irmãos, os seus pais, até o seu próprio corpo. Não estou falando para você mutilar o seu próprio corpo. Pessoal, por que nós devemos aborrecer a nós mesmos? Porque o pensamento do homem e o pensamento de Deus são diferentes. E é muito difícil confiar no homem e acreditar em Deus e segui-lo ao mesmo tempo. É impossível acreditar em mim mesmo e acreditar em Deus ao mesmo tempo. Então, aqueles que vivem a vida espiritual sabem que, para seguir Jesus, eles devem aborrecer a si mesmo e jogar fora a sua própria pessoa. Pessoal, eu não tenho certeza se vocês já escutaram sobre as mudanças da roda do trem. No passado, na era soviética, naquela época, quando Stalin estava governando o país, Stalin tinha medo da invasão dos soldados alemães e franceses da Europa. Por exemplo, se esses soldados invadissem pelo trem, ele deveria bloquear essa passagem. E os russos da era soviética, eles construíram trilhos mais largos do que os trilhos dos outros países da Europa. E naquela época, os trilhos dos países da Europa seguiam a medida padrão de 1,43 metros. Mas no caso da Rússia, eles construíram os trilhos com a medida de 1,52 metros. Então, já que havia uma diferença na medida desses trilhos, os trens não podiam andar livremente. E até nos dias de hoje, quando nós chegamos na região da Bielorrússia, antes de nós atravessarmos a fronteira da Polônia, você tem que fazer a baldeação, ou seja, a troca de trem. Então os passageiros tinham que descer do trem e esperar por mais ou menos 1 hora para que a troca de rodas fosse trocada para o padrão europeu. E assim, fazendo essa troca de rodas para o modelo europeu, eles poderiam viajar tranquilamente. Então, todos os pensamentos do homem e os pensamentos de Deus são diferentes. Então, para nos libertar e para que nós nos tornemos um com Deus, temos que tirar esses pensamentos humanos que são diferentes dos pensamentos de Deus. Nós precisamos combinar com os pensamentos de Deus. Sem isso, a vida espiritual não pode acontecer. Muitas pessoas tentam acreditar em Deus. Elas tentam fazer as coisas esforçadamente. Meu pensamento é diferente da palavra de Deus. Nossa, eu devo negar primeiro os meus pensamentos. Meus padrões e meu julgamento não estão corretos. Então, pessoal, negar a si mesmo é muito importante. E Mordecai sabia disso exatamente.
Em Esther capítulo 2, versículo 7, Mordecai tomou Esther como a sua filha. Se nós vermos em Esther capítulo 2, nós podemos ver bem exatamente como ele disciplinou ela. Pessoal, o rei Assuero era um grande rei que dominava 127 províncias. Ele governava da Índia até a África, até a Etiópia. Sim, ele era o rei de um país muito grande. E a rainha Vasti, pela sua arrogância, ela foi expulsa. E eles precisaram escolher uma nova rainha. Se eles dissessem, quem quiser pode vir, então isso não faria nenhum sentido. Por isso, cada representante das províncias recomendava certas mulheres para se apresentarem no Palácio Real. E aquelas 120 virgens foram recomendadas para ir todas juntas. E não foi naquela hora que elas encontraram com o rei. Elas tiveram que preparar e decorar seus corpos por 1 ano. E assim, durante os primeiros 6 meses, aplicavam óleo de mirra e os outros 6 meses com perfumarias. E quem era o responsável que conduzia este trabalho? Era o eunuco Hegai. Hegai com certeza passou para elas o cronograma desse período de 1 ano. Hegai também falou assim com elas: pessoal, vocês conhecem bem o rei? Vocês não conhecem bem ele, não é? Do que o rei gosta, que tipo de cheiro ele gosta. Eu acho que vocês não devem conhecer bem, mas eu conheço bem. Tudo o que você deve fazer é fazer apenas o que eu disser. Esse foi o tipo de educação que ele deu a elas. E todas disseram sim, nós iremos obedecer, e escutaram. E além das regras do Palácio Real, havia uma outra coisa muito interessante. No dia em que as mulheres jovens foram encontrar com o rei, nesse dia, eles davam tudo o que as mulheres pediam. Já que era o dia do encontro com o rei, elas tiveram o desejo de ficarem ainda mais bonitas. Com certeza tiveram esse desejo de ser a mais bonita. E é muito difícil de controlar esse desejo. Mas, se lermos Esther capítulo 2, outras mulheres receberam o que elas queriam. Mas na Bíblia mostra que Esther não pediu nada, além das coisas que Hegai disse. Ela não pediu nada, apenas recebeu o que Hegai disse. Isso é muito surpreendente. Isso significa que ela estava negando o que ela desejava. As coisas que haviam no seu próprio coração, ela negou. Ela apenas seguiu o que Hegai decidiu. De todas as jovens virgens, quem foi aquela que foi escolhida? Sim, Esther foi a escolhida. Ela foi amada. Enquanto Esther estava com Mordecai, ela recebeu esta educação desde pequena. Esta educação começou no mundo do coração. Ela recebeu a disciplina de negar seu sentimento, suas emoções e seus pensamentos.
Meus pensamentos são diferentes dos pensamentos de Deus. Para eu receber os pensamentos de Deus, eu devo jogar fora os meus. Meu julgamento e o julgamento de Deus são diferentes. Então, eu devo jogar fora os meus julgamentos. Já que ela recebeu esse tipo de treinamento, isso foi possível. Então, ao contrário disso, havia a história de Ló, filho de Abraão. Ló deixou Abraão. E depois ele foi viver em Sodoma e Gomorra. E quando Ló deixou Abraão, ele não foi capaz de aprender a fé. Um dia, 2 anjos do Senhor visitaram Sodoma e Gomorra. E sabendo desta notícia, as pessoas más estavam rodeando a casa de Ló. Eles estavam batendo na porta. Ló, Ló, tem 2 pessoas na sua casa. Deixa eles saírem. Deixa eles saírem. Então essas pessoas más estavam gritando do lado de fora. E naquele momento, o que Ló fez? Na verdade, ele poderia pedir para os anjos: "Oh, anjo de Deus, essas pessoas más vieram e estão do lado de fora. E eu não posso fazer nada. Por favor, resolvam esse problema. Por favor, façam com que eles vão embora." Esse é o jeito certo de fazer isso. Mas o que Ló fez? Qual foi a sua atitude? Vocês aí, fiquem aqui parados. E depois ele fechou a porta e saiu. Não faça isso, não façam isso, por favor. Ló saiu de casa para tentar resolver este problema. Mas Ló não podia fazer nada. Eles não ouviram ele. Então, os anjos de Deus cegaram os homens que estavam do lado de fora. E Ló foi resgatado. Espiritualmente, Ló era uma pessoa muito escura. Ló não negou a si mesmo. Ele continuou achando que podia fazer alguma coisa, mesmo que não tivesse nada que ele pudesse fazer. Ele somente tinha o pensamento de que ele deveria fazer alguma coisa. Mesmo os anjos de Deus estando lá, ele não pediu ajuda aos anjos. E quando a multidão perversa estava batendo em sua porta, qual foi a resposta de Ló? Ele ficou dizendo assim: "Por favor, não façam isso. Eu tenho 2 filhas em casa que não tiveram nenhuma relação com nenhum homem." Essas 2 filhas de Ló não tiveram nenhum contato com nenhum homem naquela cidade corrompida de Sodoma. Não tiveram uma vida lasciva. Moralmente e eticamente falando, tiveram uma vida limpa. Parece que Ló educou bem as suas filhas. Mas, pessoal, não foi isso que aconteceu. Agora que Sodoma e Gomorra foi destruída, seus 2 noivos também foram queimados e morreram. E assim a esposa de Ló se tornou uma estátua de sal. E no final, Ló e as suas 2 filhas foram salvas. E essas 2 filhas, pensando bem, não tinham homens para elas se casarem. E começaram a ficar preocupadas. Se elas tivessem aprendido a fé naquele momento, nossa, nós não temos mais caminho. Mas Jesus é o caminho. Esse era o coração que deveria surgir. Mas porque elas não aprenderam a fé, nós não temos caminho, não temos para onde ir. Então nós devemos fazer o nosso pai beber vinho e devemos dormir com o nosso pai. Aquelas 2 filhas que não se corromperam vivendo em Sodoma e Gomorra.
Aquelas filhas que moralmente apresentavam ter uma vida limpa. No final, deram bebida para o pai. Aconteceu um fato cruel. Primeiro foi a mais velha, depois a segunda, e assim elas coabitaram com seu próprio pai. Pessoal, Ló educou as suas filhas, mas qual foi a direção da educação dele? Elas não foram educadas na fé. Por quê? Porque Ló também não aprendeu sobre a fé. Então as filhas de Ló ficaram escuras no mundo da fé. Não sei se eu posso falar se elas tiveram uma vida limpa moralmente e eticamente falando. Quando elas não tinham mais caminho, elas não sabiam que Jesus Cristo deveria se tornar o seu caminho. As duas filhas de Ló seguiram exatamente os seus pensamentos. Pessoal, diz que os pensamentos da carne são inimizade com Deus. Se nós seguimos os nossos pensamentos, nós iremos ser contra Deus. Infelizmente, as duas filhas de Ló seguiram seus pensamentos e aconteceu assim. Se elas fossem capazes de negar os seus pensamentos, se elas olhassem para Deus e depender de Deus, o resultado seria muito bonito. Mas, infelizmente, as filhas de Ló não receberam essa educação. Pessoal, a juventude nos dias de hoje. Sim, os jovens estão recebendo uma educação. Eles recebem a educação de fazer as coisas esforçadamente, fazer as coisas bem, desafiarem. Apesar desse tipo de educação ser necessária, mas para o crescimento espiritual, para a transformação espiritual, sem primeiro se esvaziar, isso nunca acontecerá. Quando nós negamos a nós mesmos, nós podemos nos tornar em discípulos de Deus. Se nós não aprendermos isso, nós não podemos nos tornar um com Deus. Então vamos pensar um pouco mais sobre a Bíblia. Na Bíblia fala como Deus educou e treinou os seus servos. Em Gênesis, nós aprendemos sobre a vida de José. De Gênesis capítulo 37 até o capítulo 50 fala sobre a vida de José. Fala com detalhes sobre a vida de José. E quando nós lemos a Bíblia, vemos que aos seus 17 anos ele teve um sonho. E durante 13 anos ele continuamente passou por tribulações. Depois que ele teve esse sonho que se tornaria governador, durante 13 anos ele foi perseguido pelos seus irmãos, foi vendido como escravo, foi seduzido e até entrou no cárcere. Ele teve muitas tribulações e dificuldades, mas tudo isso estava dentro da providência e dentro do plano de Deus. Mas José não sabia dessa verdade exatamente. Quando José foi vendido como escravo para o Egito, ele se tornou servo na casa de Potifar. Ele era o superintendente do rei. Mas a esposa de Potifar era uma mulher muito lasciva. Ela tentou seduzir José várias vezes. E José, sabendo disso, tentou pará-la. E um dia, quando não tinha ninguém em casa, estava somente a esposa de Potifar e José. E a esposa de Potifar, agarrando em José, disse: "Vamos dormir juntos." José ficou assustado, tirou as suas roupas e fugiu.
E quando José tirou a sua roupa, a esposa de Potifar começou a gritar. E ela mentiu para o seu marido. Esse servo hebreu tentou se deitar comigo. E colocaram José no cárcere. Enquanto ele estava no cárcere, o padeiro e o copeiro-chefe entraram no cárcere. E esses dois homens sonharam. E ele ouviu sobre os sonhos deles e os interpretou. E assim como a interpretação de José, 3 dias depois, o copeiro-chefe foi reintegrado no seu cargo e o padeiro-chefe foi enforcado. E assim como José interpretou, o copeiro-chefe foi liberto do cárcere. Então, imagine o quão feliz ele estava. Imagine o quão José estava grato. E naquele dia, quando o oficial saiu do cárcere, José pediu um favor para o copeiro-chefe. Ele falou 2 coisas. Quando você sair do cárcere e encontrar com o rei Faraó, fale de mim e me tire desse cárcere. Eu não cometi nenhum erro para que me colocassem neste lugar. Quando nós lemos esta passagem da Bíblia, podemos ver que no coração de José havia uma pequena esperança de Faraó tirá-lo do cárcere. E também podemos ver que José se considerava uma pessoa inocente e tinha este coração de querer sair do cárcere porque não havia cometido nenhum erro. Mas algo estranho aconteceu. Enquanto o copeiro-chefe saía da prisão, "Oh, José, eu vou libertar você!" E José acreditou que rapidamente ele seria livre. Mas depois de um dia sem notícias, depois de uma semana sem notícias, mesmo depois de um mês sem notícias, o que aconteceu? Sim, esse copeiro-chefe se esqueceu de José. Durante 2 anos ele se esqueceu de José. Pessoal, isso é possível? Foi Deus quem fez isso. Quando pensamos sobre esse fato pessoal, Deus permitiu com que José ficasse na prisão por 2 anos. José teve que ficar por 2 anos, até interpretar o sonho de Faraó. Terá 7 anos de abundância e depois 7 anos de fome. E porque não havia ninguém que interpretasse o sonho de Faraó, Deus planejou a ida de José para o Egito. E assim ele podia preservar a vida em Israel durante os 7 anos da fome. Então Deus apagou José da memória do copeiro-chefe. Pessoal, logicamente falando, seria impossível para ele se esquecer de José. Mas Deus apagou José da memória do copeiro. No começo, José estava tão feliz por ter a esperança de sair do cárcere. Mas quando ele não foi capaz de ser liberto, o que ele foi capaz de descobrir? Passando por tudo isso, como ele pensou sobre Deus? O que Deus ensinou para José? O que Deus quer nos ensinar? Pessoal, vamos olhar em Salmos capítulo 15. Sim, do versículo 17 ao 19. Em Salmos capítulo 105, versículo 17. Adiante deles enviou um homem, José, vendido como escravo.
18. Cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros. Agora 19. Até cumprir-se a profecia a respeito dele e tê-lo provado a palavra do Senhor. Aqui diz, até cumprir-se a profecia a respeito dele. José não foi liberto do cárcere porque era inocente. Ele não foi liberto do cárcere por causa do poder de Faraó. Até o tempo de Deus se cumprir, José ficou no cárcere. Isso é como todos os caminhos da nossa vida. Até que Deus fale, até que nós experimentemos Ele, então podemos ir. Deus fez isso para que novamente José esvaziasse seu coração. Eu não posso sair daqui com a minha própria justiça e com os meus próprios pensamentos. Eu não posso sair do cárcere através do poder de Faraó. A minha vida inteira depende somente da palavra de Deus. Ele foi capaz de se desfazer e de se negar de todos os pensamentos humanos. Ele foi capaz de perceber que todas as coisas dependem da mão de Deus. E aos seus 33 anos, ele saiu do cárcere e depois que ele interpretou o sonho de Faraó, se tornou governador do Egito. Depois que José se tornou um governador, ele descobriu que as promessas e os sonhos de Deus foram cumpridos. E todos os pensamentos humanos de José partiram dele. Depois que ele se casou, o seu primeiro filho chamou-se Manassés. E o seu segundo filho se chamou Efraim. Sim, Manassés significa Deus me fez esquecer. Todas as dificuldades e tribulações do passado foram esquecidas. Porque ele sabia que tudo isso aconteceu por causa do plano de Deus. Esse era o testemunho que José tinha em seu coração. E o segundo filho, Efraim, significa Deus me fez próspero. Sim, esse é o testemunho de José. Pessoal, então Deus o esvaziou de todos os seus pensamentos humanos, de toda a sua visão e de todos os seus métodos humanos. Porque se isso não tivesse acontecido, ele ainda estaria bravo com seus irmãos. E se ele guardasse esse rancor, o que teria acontecido quando ele encontrou com seus irmãos? Irmãos, por culpa de vocês eu sofri desse jeito. Ele se vingaria. Mas todos esses pensamentos partiram de José. Se ele não tivesse negado seus pensamentos humanos, o que ele teria feito com a esposa de Potifar depois de se tornar um governador? Ele iria atrás dela e diria: fala de novo! Eu fiz isso ou foi você? Ele a questionaria sobre quem está certo e quem está errado. Mas José não teve esse tipo de coração. Ele se esvaziou de todos os seus pensamentos. E José foi capaz de perceber que estava dentro da vontade de Deus. Pessoal, e foi assim que Deus conduziu a vida de José. Ele conduziu José para que se tornasse governador do Egito, para que salvasse Israel. Deus conduziu assim José. Pessoal, olhando no livro de Êxodo, assim também Deus conduziu Moisés. Quando nós pensamos no Deus que conduziu Moisés,
Até os seus 40 anos, Moisés foi poderoso em palavra em toda a ciência do Egito. E Moisés queria salvar o seu povo do Egito. Mas essa não era a fé de Moisés, era a sua autoconfiança. Uma vez, saindo, ele viu 2 hebreus brigando. Moisés viu e ficou muito bravo, ficou muito irado. Então ele empurrou essa pessoa e essa pessoa morreu. Ele cometeu um homicídio. E novamente, no dia seguinte, ele saiu. E agora viu 2 israelitas discutindo. E Moisés foi para separá-los. De repente, um israelita disse: Ei, Moisés, quem te pôs por juiz sobre nós? Você quem cometeu um homicídio ontem, hoje veio para nos matar? E assim, o homicídio de Moisés foi manifestado. E ele fugiu para o deserto de Midian. Moisés, até os seus 40 anos, foi autoconfiante. Mas, pessoal, já que ele deveria conduzir o povo de Israel pelo deserto durante 40 anos, isso seria impossível pela sua autoconfiança e pela sua própria força. Para ele atravessar o deserto durante 40 anos, ele tinha que receber o poder de Deus. E para que Deus pudesse estar com ele, primeiro ele tinha que esvaziar o seu coração de confiar em si mesmo. E assim, ele passou pelo deserto de Midian durante 40 anos. E assim ele completou 80 anos. Já estava muito velho. Já perdeu toda a sua autoconfiança. Ele já desaprendeu tudo o que ele havia aprendido. Já estava sem força. E Deus chamou Moisés no monte Horebe aos seus 80 anos. Então ele ouviu: Moisés, Moisés. E quando ele olhou para ver quem estava chamando, havia uma sarça ardendo em fogo. A sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Se alguém queima alguma coisa, isso vira cinzas. Estava queimando, mas nada estava desaparecendo. Isso é algo que a gente não está acostumado a enxergar. Mas Deus disse a Moisés, mostrando aquela sarça ardendo em fogo: Moisés, a terra em que estás é terra santa. Tira as sandálias dos pés. Sim, ele disse para tirar as sandálias dos pés. O que significa isso? O lugar em que estás é terra santa, tira as tuas sandálias. Qual é o significado disso? Na verdade, o ponto principal não é sobre as sandálias visíveis, mas está se referindo a esses 80 anos que Moisés viveu. Existe a experiência ao longo desses 80 anos. Deus está dizendo: tire toda a sua experiência, tudo que você enxergou e tudo que você sabe. Porque este lugar é um lugar onde Deus, Ele governa. Pessoal, dentro do mundo de Deus, a nossa experiência, a nossa ideologia, a nossa sabedoria, tudo isso não tem proveito nenhum. Deus não plantou autoconfiança no coração de Moisés. Deus, pelo contrário, esvaziou o coração de Moisés da sua autoconfiança. Ele chamou Moisés com seus 80 anos. Moisés que não podia fazer nada. Moisés que não podia depender de si mesmo. Deus o chamou e Deus começou a trabalhar dentro dele. Pessoal, Moisés, ele conduziu 2 milhões de pessoas no deserto por 40 anos. Isso é algo impossível pela força humana.
Somente Deus é capaz de fazer isso. Pessoal, imagine, para a gente fazer uma viagem durante uma semana com 10 pessoas, imagine quantas coisas nós precisamos. Mas essa viagem, durante 40 anos, com tantas aquelas pessoas, comeram, dormiram, se vestiram, beberam, se não fosse por Deus, isso seria impossível. Antes de Deus utilizar Moisés como guia, já que Deus tinha que estar vivo e operando dentro de Moisés, Deus fez o trabalho de esvaziar o coração de Moisés. Educou para que ele pudesse negar a sua própria pessoa. Pessoal, esse Deus que conduziu a vida de Moisés, assim também está nos conduzindo. E deseja conduzir os jovens desta mesma maneira. Nós não devemos criar a autoconfiança, confiar em nós mesmos e nos esforçar e fazer o bem. Nós temos que esvaziar o nosso coração de todas as nossas coisas. Porque a sabedoria de Deus é superior à nossa sabedoria. O método de Deus é superior ao nosso método. Não está dizendo que a sabedoria prevalece a força? Sim, está dizendo que a sabedoria é melhor que os guerreiros. E assim, pessoal, dentro da sabedoria de Deus, nós podemos trabalhar com todo o poder. Também, pessoal, Jesus Cristo educou os seus discípulos. Vocês conhecem o famoso discípulo chamado Pedro? Pedro encontrou com Jesus. No mar da Galileia, Pedro encontrou com Jesus. Pedro, naquela noite, jogou as suas redes durante toda a noite, mas não apanhou nem sequer um peixe. Sim, você poder ganhar muitos peixes também é um trabalhar de Deus. Mas também você não pegar nem sequer um peixe também posso falar que é um trabalhar de Deus. Por mais que se jogue as redes, se ele não pegou nem sequer um peixe, trabalhou toda a noite, mas não apanhou nada. Deus mostrou que Pedro era uma pessoa inútil. E Jesus Cristo disse para Pedro: lançai as vossas redes no mar profundo. Por mais que foi algo diferente do seu pensamento, mas ele não tinha mais nenhuma força. Sobre as palavras, ele lançou as redes. E ele pegou muitos peixes ao ponto das redes rasgarem. Foi algo muito incrível. Só que naquele momento, Pedro ele descobriu algo pela primeira vez. Diante da poderosa palavra de Jesus, ele percebeu que até então estava vivendo segundo seus métodos. Ele viu essa sua pessoa e se prostrou e disse: Senhor, eu sou pecador, retira-te de mim, eu sou mau. E assim Pedro deixou suas redes, seu barco e se tornou um discípulo de Jesus. Pela primeira vez, Pedro experimentou o poder da palavra de Jesus. Foi incrível o Senhor Jesus Cristo. E ele queria seguir o Senhor. Mas quando Jesus Cristo viu a Pedro, Jesus Cristo queria educar uma coisa na vida espiritual de Pedro. Por mais que Pedro ele dependeu da palavra de Jesus, mas também ainda ele tinha a sua própria autoconfiança. Hoje em dia muitas pessoas dependem da palavra, também dependem dos seus próprios pensamentos. Tem momentos que escutam a palavra, depois segue o seu pensamento. E assim, em muitos casos, as pessoas vivem essa vida espiritual bem confusa. E para que Pedro pudesse se tornar um verdadeiro discípulo de Jesus, ele tinha que tirar a sua autoconfiança. Por isso, Jesus começou a educar a Pedro. No dia que pegaram Jesus Cristo disse para os discípulos: todos vocês me abandonarão. Ah, Senhor, o que o Senhor está falando? Senhor, isso nunca vai acontecer. Mesmo que eu morra, eu sempre estarei com o Senhor. Pedro falou com toda a força.
todos vocês me abandonarão. Só que Pedro não tinha este coração de abandonar a Jesus. Jesus Cristo está falando que Pedro iria o abandonar. Mas Pedro, olhando para o seu coração, ele não tinha esse coração. Jesus, isso nunca vai acontecer. Pedro rejeitou a palavra de Jesus. Pedro foi uma pessoa que confiou exatamente no seu coração. Mas, pessoal, o que aconteceu naquela noite? Pedro negou 3 vezes a Jesus. E naquele dia o galo cantou 2 vezes. Está escrito assim no livro de Mateus. Pedro, depois que ele viu o canto do galo, ele viu que ele negou 3 vezes a Jesus, ele saiu e chorou amargamente. E assim, Pedro, negando 3 vezes a Jesus, ele viu a sua própria pessoa. Ele viu quão fraco ele era. Ele viu que realmente ele era uma pessoa que não poderia confiar em si mesmo. Ele viu que era uma pessoa tão inconstante. Naquela noite, ele viu que ele jamais poderia seguir a Jesus. Pedro não podia mais confiar em si mesmo. E ele voltou a pescar. Depois Jesus Cristo morreu. E ele não tinha mais esperança. Eu, sendo uma pessoa assim, sou discípulo de Jesus? Eu, sendo assim, como que eu vou pregar o evangelho? Isso não faz sentido. E assim, todo decepcionado e na desesperança, voltou a pescar peixes. Mas conforme as suas promessas, depois de 3 dias, Jesus Cristo ressuscitou. E novamente ele apareceu diante de Pedro. Apareceu diante dos seus discípulos na praia. Sim, os discípulos não reconheceram a Jesus. Já que ele havia ressuscitado, ninguém estava o reconhecendo. Só que naquela noite também eles não conseguiram pescar nada. E Jesus Cristo disse: lançai as vossas redes no lado direito do barco. E é uma cena bem semelhante, não é? E sobre as palavras lançaram as redes do lado direito do barco. E ganharam muitos peixes. Pegaram 153 peixes. E naquele momento Pedro se sentiu muito estranho. E aí ele percebeu que era Jesus Cristo. E Pedro estava muito feliz em ver Jesus Cristo, mas também estava muito envergonhado. E Jesus Cristo perguntou para Pedro: Pedro, tu me amas? Sim, o Senhor sabe que eu te amo. Então apacentas as minhas ovelhas. E perguntou pela segunda vez: Pedro, tu me amas? Sim, o Senhor sabe que eu te amo. Então apacentas as minhas ovelhas. E pela 3ª vez fez a mesma pergunta. E ele respondeu: sim, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Pessoal, qual foi a diferença do antigo Pedro? O Pedro de antes falaria: Senhor, por que o Senhor está falando que eu vou negar o Senhor? Eu não vou negar. Mas agora Pedro não podia confiar em si mesmo. Por mais que ele tinha amor por Jesus. Mas ele também não tinha toda a garantia do seu coração. Sim, Senhor, eu te amo. Mas o Senhor sabe disso. A visão do Senhor é que está correta. O que o Senhor sabe está correto. E assim Jesus Cristo deu esse cargo de pastor para Pedro. Por isso, quando nós lermos em João capítulo 21, versículo 18, está escrito assim. João capítulo 21, versículo 18. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres.
Quando ele era jovem, ele andava por onde queria. Mas agora o outro te cingirá e te levará para onde não queres. Agora Pedro estava na mão do Senhor e foi utilizado para pregar o Evangelho. E no livro de Atos, capítulo 3, Pedro experimenta um grande poder. Ele disse para aquele coxo de nascença se levantar. Era algo que o Pedro de antes jamais poderia fazer. Agora o Espírito Santo estava o conduzindo. A palavra de Deus estava o conduzindo. Se tornou num poderoso servo de Deus. Pessoal, hoje através da Bíblia nós vimos qual é a direção da educação para o crescimento espiritual dos jovens. Mais do que você se esforçar, corrigir os seus erros, melhorar as suas atitudes. Primeiro nós temos que negar o nosso julgamento e também os nossos pensamentos. Quando nós somos educados desta maneira, como Pedro, nós seremos homens poderosos. Seremos conduzidos como Moisés. E seremos conduzidos pela palavra como a Esther. E assim espero que muitos jovens sejam educados desta maneira para crescerem dentro do Evangelho. Quero agradecer a todos que estão nesta academia. Eu espero que na sua vida, no seu ministério, e assim muitos jovens possam alcançar a bênção. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado. A Bíblia fala exatamente da direção do coração para a transformação espiritual. É negar a si mesmo. E assim, Senhor, nós cremos que se os nossos jovens negarem seus pensamentos, serão conduzidos pela palavra de Deus. E, Senhor, esperamos que os jovens de cada igreja, negando o seu pensamento, possam alcançar a Tua bênção e a Tua graça. Senhor, nós Te glorificamos por este momento que o Senhor nos permitiu. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado.